Vocês não jogam a nenhuma! Não tem caça às bruxas aqui. Que jogo ridículo do Vasco. Vasco é amassado e leva goleada na Sul-Americana. Com Lucas Peiton expulso, o Vasco teve que jogar praticamente 80 minutos com um a menos. O time de Diniz tentou suportar a pressão no primeiro tempo, mas o Independente Del Valle foi implacável. Foi 4-0 fora pênalti perdido e um gol em impedimento. E teve treinador Diniz lacrando mais uma frase polêmica em coletiva: aqui não tem caça às bruxas. A torcida e comentaristas ficaram revoltados com a derrota vexatória do Vasco. Já se inscreva no canal, deixe seu like maroto e bora pro vídeo. Não tem caça às bruxas. O Vasco tem as suas limitações financeiras. Quando eu vim para cá eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Tem nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá e a gente não tem condição financeira para fazer. Porque é caro, a gente conseguiu trazer o Thiago Mendes e a gente precisa trazer um jogador que venha com o que a gente acredite que possa dar certo. Então, eles estão se movimentando. De fato, a gente não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo. A gente não tem caça às bruxas aqui. É um planejamento. A gente hoje, o jogo, a gente tomou 4 gols. Por conta disso, tem uma irritação do torcedor, e tem que ter mesmo, a gente tem que respeitar. A gente tem que melhorar o time, procurar fazer bons jogos, ganhar as partidas que a gente tem que ganhar e esperar que os reforços eles cheguem, que eles consigam entregar os reforços. Mas eu sei que eles estão trabalhando, estão se empenhando para trazer os jogadores. En resultado, la verdad que es difícil hablar. La expulsión condicionó el desarrollo del partido. Teníamos un rival que era a la altura, después un rival Independiente del Valle, que es un equipo que juega muy bien, que ya sabíamos lo que hacía, pero el partido se rompe con la expulsión y después se hace todo cuesta arriba, muy difícil. Quedan 90 minutos y vamos a intentar de darle vuelta allá en Brasil, aunque sabemos que es difícil. ¿Cuánto puede cambiar justamente en Río de Janeiro, ustedes como locales, lo que ya vieron de Independiente? Nosotros nos vamos a confiar siempre en nuestro juego en casa. Y si ellos hicieron 4 goles acá, nosotros podemos hacer 4 goles allá. Aunque sabemos que es difícil, pero vamos a intentar. Que jogo ridículo do Vasco. Nos últimos 2 jogos do Vasco do Fernando Diniz, 6 gols sofridos, 2 para o Botafogo, 4 hoje. Nenhum marcado. O Vasco hoje era para tomar de 6, porque teve um gol 1 centímetro impedido no fim do jogo e no último minuto um pênalti perdido pelo Independente Del Valle. Era para ser de 6-0 e de 0 mesmo, porque o Vasco não fez nada. O que estão fazendo com o Vasco é muita sacanagem, gente. Que atuação ridícula, que jogo ridículo. Um Vasco inofensivo. Aí vai vir desculpinha de altitude. O time é ruim. O time é ruim. A diretoria não faz nada. E o torcedor do Vasco, gente. O Vasco está se apequenando a cada dia. O Vasco é gigante. Não podem deixar destruírem a história do Vasco da Gama. O que eu vi hoje, eu vi esse jogo inteiro, foi uma humilhação. Nenhum ataque perigoso do Vasco. Os caras perdendo gol adoidado. De verdade, se fosse 7-0 hoje, não seria injusto. Porque o Vasco não entrou em campo, claro, teve um jogador expulso, com 11 minutos do primeiro tempo, mas na boa, a humilhação que aconteceu hoje, podia estar com um jogador a menos, altitude, o torcedor do Vasco não merecia isso não. Parecia sacanagem. Ver o time do Vasco em campo hoje, parecia que os caras estavam de sacanagem ou que não tinha jogador profissional dentro de campo. E ó, é bom o Diniz abrir o olho. Voltou do período cheio de treino do Super Mundial. Vasco teve tempo pra caramba pra treinar. 2 atuações ridículas, 6 gols sofridos e nenhum marcado. É bem bizarro. Pro torcedor do Vasco que acreditava, agora treinou, agora vai bem, a decepção continua. A questão é a não perspectiva, né? Eu acho que o que pega mais pro vascaíno é olhar assim e falar, pô, mas... Não, mas a SAF tá entrando uma SAF. Não, mas pô, o clube tá assim... Assim, por mais que eu veja até boas intenções no Pedrinho, você não consegue ver um fim do túnel pro Vasco. Então, assim, se você olhar no 11 contra 11, pra mim, quando começa o confronto, o Del Valle é favorito passar. Ponto.
Ponto. E isso não é desmerecer a história do Vasco. O Vasco tem uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro. É um dos times mais legais de você entender a história. Uma das torcidas mais legais de você ver no estádio. Eu já fui no estádio nos 4 clubes do Rio. O time que eu mais gostei de ver no estádio foi o Vasco. E isso não interfere. Mas o Vasco de hoje é isso, cara. É você entrar num confronto com o Del Valle, num clube que é antítese disso, de organização, de estruturação, de formação. O Vasco ainda forma muito jogador bom, né? O Ryan, acho que é a grande notícia da temporada, tá indo muito bem. Mas não acho um absurdo. Entendo que o contexto do jogo fez com que o resultado fosse mais elástico, 750 finalizações. Se a gente for ver nos últimos jogos, os últimos 2 jogos, o Vasco tomou mais de 50 finalizações. A altitude pega também, eu entendo tudo isso. Mas eu já vi muitas equipes com um a menos se comportarem muito melhor. O Vasco foi incapaz de proteger sua área. O Vasco com um a menos, no jogo inteiro, você já sabe que o jogo te condiciona a defender e o Vasco não conseguiu defender sua própria área. Aí pra mim é uma questão de problemas estruturais da equipe. Isso tá muito claro. Então assim, eu não gosto da palavra vexame, mas também entendo que nesse confronto aí, e a gente até projetando mais, o negócio do Vasco é devagarzinho, estruturar, fazer um brasileiro sem susto, esquece o negócio sul-americano aí, mano. Além do placar, ainda tem o que a gente viu em campo. E não fosse ontem o Léo Jardim, mais uma vez, Túlio, o prejuízo poderia ter sido ainda maior. Poderia ter sido ainda maior. E que me desculpe o Lucas Piton, tem um tempo que não tá rolando. E ontem, se ele não foi o único responsável, porque a gente sabe que não é assim, ele foi um responsável, assim, nível muito elevado. O nível de responsabilidade no resultado final da expulsão dele porque, cara, não dá pra você hoje, no futebol de alto nível, você deixar o seu time com um a menos, 90 minutos. 90 minutos. Na altitude ainda, André. Na altitude ainda. Então, assim, é inadmissível que um jogador hoje seja advertido por bobeira, e aí eu incluo cartões amarelos, porque um cartão amarelo modifica o panorama de um jogo, o cara passa a jogar com mais medo, você passa a não poder deixar o cara no mano a mano, porque você sabe que ele vai ser obrigado a fazer uma falta e vai ser o segundo amarelo, ele vai ser expulso. Você condiciona a partida com um simples cartão amarelo. Imagina com um vermelho. Então, Túlio, ontem ele não foi o único, mas ele foi um grande responsável por essa derrota que vai ser dificilmente revertida na semana que vem.